Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que estamos enfrentando. Conforme estimativa do órgão, em 2025, 2,3 bilhões de adultos ao redor de todo o mundo estarão acima do peso. Destes, cerca de 700 milhões de indivíduos com obesidade. Isso é, com o índice de massa corporal, o IMC, acima de 30. Aqui no Brasil, o contexto não é menor preocupante, muito pelo contrário. A obesidade, que é considerada uma doença crônica, aumentou 72% nos últimos 13 anos aqui no país, conforme dados registrados pela Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel. E as pessoas que se encontram nesta condição têm direitos resguardados pela lei. Para nos explicar, então, quais são esses direitos, como as pessoas, com obesidade podem fazer valer esses seus direitos, eu converso agora com o Tayan Fernando Ferreira, que é advogado especialista em Direito de Saúde e Direito Público e membro da Comissão de Direito Médico da OAB aqui de Minas Gerais. Tayan, seja muito bem-vindo. Falei um pouquinho demais agora no início, mas para contextualizar o pessoal de casa sobre esse problema, que é um problema sério, é um problema grave e é um problema atual, né, Tayan? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, é um problema que as estatísticas e panoramas são devastadores. A tendência é aumentar devido ao grande venda de produtos industrializados de baixo teor nutricional, com muitas calorias, e além dessa vida corrida e dinâmica que a gente tem de comer qualquer coisa, porque é mais fácil comer um fast food, né? Uma comida rápida, do que comer uma maçã, algo mais com valor nutricional melhor. Com certeza. Tayan, e assim, a gente já começa falando sobre a termologia ao se referir a pessoas com obesidade. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a gordofobia e como que isso implica, na inclusão das pessoas que se encontram nesse quadro, que é reversível, que pode ser reversível, para que elas tenham realmente direitos e possam usufruir de uma vida social com mais liberdade, por gentileza. Pois bem, a gordofobia, como todas as outras pessoas que se enquadram dentro de um panorama de minoria, foi criado essa terminologia como transfobia, como e demais outras fobias, todas essas fobias, de que é a aversão de um determinado grupo por outro determinado grupo. E, infelizmente, não há na legislação penal nenhum tipo de crime qualificado. Então, a gordofobia entraria no crime de injúria, que é você falar mal de outra pessoa em público. E existem reparações também por danos morais, porque isso fere a imagem da pessoa. Mas então a gordofobia mesmo, ela não é uma tipificação criminal. A pessoa ela não responde por ser gordofóbica, ela responde por injúria, como você falou. Existem crimes que têm uma qualificação, como racismo, como a xenofobia, como a transfobia, como muitos outros, o preconceito contra gays e etc. Eles foram transferidos como no quadro de racismo. O Supremo Tribunal Federal, ele adequou a isso como se fosse racismo. São crimes que têm previsão até constitucional e que eles são inafiançáveis, etc. Já a gordofobia, ela já entra nos crimes comuns, que são os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. E no caso da gordofobia, se enquadra perfeitamente no tipo penal de injúria, mas não tem esse status qualificado, diferente daquele
de um xingamento de qualquer outra natureza. Trazendo então sobre, né, a pauta da nossa conversa, que são os direitos das pessoas com obesidade. A obesidade ela é considerada uma doença hoje pela Organização Mundial da Saúde e as pessoas que se encontram nesse quadro, elas têm direitos reservados por lei. Qual lei que ampara as pessoas nessa situação e quais são esses direitos? Pois bem, infelizmente, o estatuto que enquadra elas é o estatuto da pessoa com deficiência. Eu, particularmente, acho que o nome do estatuto ele é ruim, porque a lei ela é uma lei que tipifica várias outras coisas, como acessibilidade, como dificuldade de transitação, dificuldade de locomoção. Então, é muito, eu acho o termo Estatuto da Pessoa com Deficiência ruim, mas a pessoa com obesidade, ela se enquadra neste estatuto, que ele trata sobre acessibilidade, como rampas, como acesso desverticalizado, em vez de escadas, ter mais rampas, ter elevadores, ter espaços com prioridade, ter inclusão em todo o procedimento, todo o ambiente, como, por exemplo, os passeios táteis, né, para os cegos. Então, todas essas questões de acessibilidade, ela foi incluída no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é uma das leis que incluem a pessoa com o quadro de obesidade. Caso o pessoal, né, de casa, alguém em casa, esteja passando por essa situação e queira procurar tratamento médico, é garantido pelo SUS? Como que funciona essa questão de cirurgia, tratamento médico, por ser uma doença? Pois bem, o SUS, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem que enaltecer. É feito um trabalho de controle de peso muito bom, com as academias da cidade, com controle nutricional. Basta a pessoa ir ao posto de saúde. O quadro já avançado, que necessita de bariátrica ou algum outro procedimento invasivo, como o balão intragástrico, ele necessita da pessoa ter o requerimento e ele ser aprovado pelas secretarias do Estado e realizar a cirurgia. Muitas das vezes, demora-se muito e, infelizmente, isso acontece. A fila do SUS para procedimentos cirúrgicos ela é enorme, infelizmente. Então, a pessoa vai precisar ter paciência para aguardar esse período. Mas é um direito, sim, realizar a cirurgia bariátrica ou algum tipo de outro procedimento menos invasivo, como o balão, que ele auxilia, né? É um balão que insere dentro do estômago, ele é inflado dentro do estômago e aí é um procedimento que é muito defendido por diversos médicos. Só que ele é muito caro e por isso que as pessoas não têm acesso, não é popularizado. Mas esse balão, ele também é resguardado pelo SUS? As pessoas, elas conseguem fazer essa cirurgia, desde que tenha, claro, né, a indicação para que esse procedimento seja realizado? Sim. É possível. E aí é procurar, né, como você falou, ir a um centro de saúde e já começar a fazer esse tratamento, né, começar a fazer esses trâmites, na verdade, tudo pela rede pública, né? Já ia falar rede privada, mas pela rede pública. Sim. Muitos desses procedimentos, que eles são mais custosos, possivelmente a secretaria vai negar esse procedimento ou ele vai te colocar numa fila até a pessoa desistir. Porque muitos desses casos passam por um médico perito ou um médico auditor que ele vai analisar a necessidade ou não. E aí, muitas das vezes, como a gente conhece muito bem,
eles negam esse tipo de benefício. E aí a pessoa ela pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado especializado para ingressar com um procedimento judicial para que ela tenha esse direito. Porque é um direito de qualquer pessoa ter acesso à saúde de qualidade. O mesmo vale agora sim para a rede privada. Planos de saúde, eles precisam, né? Eles têm que custear esse tipo de tratamento também? Sim, porque o contrato, a Constituição prevê que a saúde é um direito universal e fundamental de qualquer pessoa. Isso é uma cláusula pétrea que está estabelecido no artigo 5º, o tão conhecido artigo 5º, que tem lá seus mais de quase 100 incisos. Esses artigos determinam que a saúde é um direito fundamental. E se eu não estou bem com o meu corpo, de alguma forma, eu não sou uma pessoa saudável. Então, por isso que é muito importante a pessoa procurar a ajuda de um especialista, procurar a ajuda de alguém que tenha conhecimento, que vai te ajudar. E caso o plano de saúde negue, que eu volto a te dizer, o contrato do plano de saúde é um contrato que preza a saúde do paciente, se eles te negarem ou ficar te enrolando, você tem o direito de entrar com um processo judicial. Uma ação para fazer valer os seus direitos. Uma coisa que muita gente talvez não saiba é que o pós também é de responsabilidade, né? Por exemplo, quando a pessoa ela emagrece muito, ela fica com excesso de pele. A reparação desse material, dessa pele, é também custeada pela rede pública, pela rede privada, como uma cirurgia reparadora e não estética? Eu costumo brincar que esse é um processo. A obesidade, a pessoa, ela começa um processo de obesidade e aí, posteriormente, ela deseja voltar ao estado de não ser mais obesa. Aí ela começa o processo de queda de peso. Mas só que o corpo dela mudou com isso. Então, mudou a pele, mudou a textura da pele, teve a extensão do órgão pele, ele dilatou, cresceu. E aí eu acredito que isso é uma continuidade do tratamento. Então não é uma questão nem de estética, nem de reparadora. Eu acredito que a pessoa realizou um procedimento bariátrico, ou o que for, isso é uma continuidade do tratamento da obesidade. São as etapas do processo, né? Porque é anti-higiênico, fere a saúde da pessoa e também não é estético. Por quê? Porque a pessoa vai ter problemas de usar uma sunga, usar um biquíni e tudo isso prejudica a vida social da pessoa. E causa abalos também psicológicos. E que também é um dos direitos nossos, de ter uma saúde mental perfeita. Saúde plena, né? Plena. Saúde plena. Tayane, para a gente finalizar, né? A gente já falou sobre a questão da cirurgia, falou do pós-cirurgia, mas até que esse processo aconteça, a pessoa, ela convive em sociedade. No dia a dia, ela tem direitos também, como atendimento preferencial, assentos especiais, como que funciona brevemente essa questão? No dia a dia, ainda não existe uma lei federal. Os municípios, por eles serem competentes a relacionar sobre questões de transporte público, de urbanidade, fica a previsão ao município. Belo Horizonte ainda está em tramitação, já existe uma tramitação que hospitais é obrigatório o uso do assento extensivo, mas existe uma lei federal que ela foi proposta, que é para tentar reduzir 50% do valor da passagem de transporte aéreos e rodoviários para pessoas que têm acima do peso. Hoje é cobrado metade de uma outra passagem. Suponhamos, a pessoa compra uma passagem em meia. Entendi. E isso está ainda em tramitação. E porque essas pautas sociais, elas demoram, elas precisam de um amadurecimento. O Estatuto mesmo de Igualdade Racial, ele demorou 10 anos.
Então, essas pautas, assim, de cunho social, elas demoram muito tempo para se estabelecer e se sedimentar na sociedade. Infelizmente, mas está no caminho, né? Tayane, vou pedir para o pessoal deixar suas redes sociais aqui no rodapé da página, caso o pessoal de casa tenha mais dúvidas, porque dúvidas vão surgir aos montes relacionadas a esse assunto. Pode te procurar nas redes sociais que você esclarece para o pessoal também. Sem dúvida. Pode me procurar que a gente tira qualquer dúvida a respeito desse assunto. E se você está passando, né, como o Tayane falou, se você está passando por essa situação onde você teve a negativa de um direito seu resguardado por lei, procure, né, a ajuda de um especialista, procure a ajuda da Defensoria Pública, caso você não consiga, né, custear as despesas de um advogado, mas não deixe de valer os seus direitos. Tayane, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes para esclarecer mais direitos aqui no Manhã da Piedade. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e estou inteira disposição sempre.